Olá, como vai você? Tudo bem? Eu estou muito bem e feliz pela oportunidade que Deus me dá de continuar estudando com você alguns conceitos interessantes, profundos até, sobre a forma como Deus comunicou a sua palavra na linguagem humana, porém poderosa, capaz de nos transformar à sua imagem e à sua semelhança. Vamos recordar um pouquinho da última aula que desenvolvemos. Queria que você desse uma olhadinha nessa apresentação. Na Bíblia, nós encontramos um centro infalível. O plano da salvação, conselhos morais e caminhos de Deus. É um centro infalível. Aqui nesse centro, por exemplo, nós encontramos coerência em todos os profetas, em todas as informações relacionadas com isso. Não existe nenhuma discrepância, nenhuma alteração, nada que se contradiga, melhor dizendo, nesses temas que fazem parte do centro infalível das Escrituras Sagradas. E aqui está o propósito principal da Bíblia. Agora, ao lado, perifericamente, rodeando esse centro infalível, nós temos as palavras dos profetas, as afirmações científicas e a fraseologia da época que os profetas usaram, a retórica do profeta, a forma, a maneira do profeta falar e se expressar, fatos históricos inconsequentes e irrelevantes até que aparecem aí no texto e nas informações bíblicas, a memória do profeta, né? Deus usou o profeta do jeito que ele era, né? E às vezes o profeta falou e mencionou algumas coisas de memória e são informações que aparentemente não se harmonizam com informações anteriores. E a lógica humana que aparece na Escritura. Mas existe um centro infalível e este centro infalível é suficiente para conduzir-nos no caminho, no plano de Deus e na salvação. Podemos confiar na Bíblia, ela é a palavra do Senhor. Agora vamos tentar descobrir e estudar um pouquinho, tendo como base a Bíblia, um modelo de inspiração que, segundo eu entendo, foi a forma como o Espírito Santo inspirou as Escrituras Sagradas. Não a parcial, não a natural e muito menos a verbal, né? Mas a inspiração dinâmica. E para a gente estudar isso, nós temos que pedir a iluminação de Deus. E para tanto vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos outra vez para continuar nossos estudos. Sentimos a Tua bênção, a Tua presença nas ideias desenvolvidas até aqui. E mais uma vez queremos pedir, ilumina nossa mente, nosso coração, para que nós entendamos de fato a Tua palavra, do jeito que o Senhor a deu, com os propósitos que o Senhor tem para ela, a fim de que, crendo na Bíblia, a Tua palavra, possamos crer no Senhor Jesus Cristo, e em crendo no Mestre, recebermos dele a vida eterna. Entregamos nosso coração a Ti, nossa vontade ao Senhor, e nos abençoe outra vez nesta aula em Teu nome. Amém. Esse modelo, o modelo de inspiração dinâmica, a ênfase, ela cai no homem. Deus o usa do jeito que ele é, com sua cultura, sua idade, sexo, contexto social, personalidade, etc. Deus não usa apenas a boca ou a mão do homem, mas usa o homem como um todo. Como adventistas do sétimo dia, nós temos suficientes evidências bíblicas para crer neste modelo de inspiração bíblica. E este é o modelo que nós aceitamos como adventistas do sétimo dia. Existe na Bíblia, por exemplo, um modelo desse tipo de inspiração. E nós encontramos esse modelo lá em Êxodo, no capítulo 4, verso 10, depois dos versos 14 ao 16, e continuando no capítulo 16, versos 28 até o capítulo 7, verso 2. E nesse momento, eu queria que você lesse estes versos aqui. Eu vou dar um exercício para você. Eu não vou colocar esses versos, eles são muito longos para eu pôr aqui ou para até mesmo serem lidos. Então eu queria que você lesse esses versos aí.
que você gastasse 10 minutos, né, e lesse esses versos. Ó, capítulo 4 de Êxodo começa pelo verso 10, pode continuar lendo até o 16. Aí você pula para o capítulo 6, começa no verso 28 e vai até o capítulo 7, verso 2. E tenta descobrir, ao ler esses versos, um possível modelo de inspiração. A descrição histórica que aparece aqui é aquela vez quando Deus chama Moisés para ir ao Egito para tirar o seu povo, e Moisés diz que não sabe mais falar a língua, que ele é pesado de língua, etc. E aí Arão vai com ele, e veja se você descobre algum modelo de inspiração ao ler esses versos, tá bom? Vamos lá? Gaste um tempinho, faça essa leitura sozinho, depois talvez discuta um pouquinho com a pessoa que está ao seu lado e tenta descobrir ao ler esses versos um possível modelo de inspiração bíblica.
Muito bem, você já leu aí a Bíblia? Percebeu? Agora eu quero passar uma apresentação para aclarar este conceito. Deus aparece ali transmitindo informações a Moisés. Essas informações deveriam chegar ao faraó. Então Deus fala, transmite a Moisés. Moisés, que tinha dificuldades de se comunicar diretamente com o faraó, transmitia a Arão. E Arão transmitia a faraó. Então o que nós encontramos aqui? Deus falava com faraó através de Moisés e de Arão. Então, Deus falava com Moisés. Moisés era um profeta de Deus. Moisés falava o que Deus tinha lhe dito a Arão. Arão era um profeta de Moisés e, consequentemente, de Deus a faraó. Por que Deus não falava diretamente a Arão? Deus poderia ter feito isso, né? Não. Deus falava a Moisés, Moisés falava a Arão e Arão falava a faraó. Arão funcionava como uma espécie de intérprete, né? Porque profeta é aquele que fala por alguém, em lugar de alguém. E o contexto é bem claro, né? O que Deus era para Moisés, este era para Arão. Moisés era um profeta de Deus e Arão era um profeta de Moisés. Moisés transmitia a Arão a palavra do Senhor e este, com suas próprias palavras, as transmitia a faraó. Você conseguiu perceber? Esta é uma representação e esse é um contexto bem claro. Moisés declarava a Arão ideias e conceitos a serem transmitidos e não palavras a serem repassadas. E isso é muito interessante. Sabe por quê? Porque a inspiração, ela não atua nas palavras do homem. Então esta é uma representação de como funciona o processo da inspiração, no modelo dinâmico, onde Deus inspira ideias e os conceitos, mas o profeta transmite essas ideias e esses conceitos em suas próprias palavras. Isso porque, segundo Ellen White, no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 21, a inspiração não atua nas palavras do homem ou em suas expressões, mas no próprio homem, que sob a influência do Espírito Santo é possuído de pensamentos. As palavras, porém, recebem o cunho da mente individual. Vamos recordar isso aqui, vamos voltar um pouquinho, vamos fazer um replay aqui. Deus falava com Moisés. Deus transmitia informações que deveriam chegar a Faraó. Falava Moisés. Moisés, do seu jeito, da sua maneira, da sua forma de falar, pegava as ideias que Deus lhe havia dado e falava e transmitia a Arão. Arão, por sua vez, usando a sua própria personalidade, as suas próprias palavras, transmitia as ideias de Deus que ele havia recebido de Moisés a Faraó. Então o que chegava e quando chegava lá no Faraó, eram as mesmas ideias transmitidas por Deus, né? Mas na palavra, na linguagem de Arão. Mas era a palavra de Deus, a ideia de Deus. E é isso que a Sarah White diz, que a Bíblia, ela foi escrita por homens inspirados, mas não é a maneira de pensar e exprimir-se de Deus. Esta é da humanidade. Deus, como escritor, não se acha representado. Os escritores da Bíblia foram instrumento de Deus, não a sua pena. E Ellen White fala isso no mesmo livro Mensagens Escolhidas, volume 1. O Senhor deu sua palavra justamente pela maneira que queria que ela viesse. Deu-a por meio de diferentes escritores, tendo cada um sua própria individualidade, embora repetindo a mesma história. Seus testemunhos são trazidos juntos em um só livro e são como as expressões em uma reunião de testemunhos. Eles não dizem as coisas
exatamente no mesmo estilo. Cada escritor bíblico tem uma experiência sua própria, e essa diversidade amplia e aprofunda o conhecimento que vem satisfazer as necessidades de variados espíritos, isto é, de variadas pessoas. Primeiro, Mensagens Escolhidas, páginas 21 e 22. O Criador de todas as ideias pode impressionar mentes diversas, continua dizendo o Espírito de Profecia, com o mesmo pensamento, mas cada um pode exprimi-lo por diferentes maneiras e, ao mesmo tempo, sem contradições. O fato de existir essas diferenças não nos deve confundir nem deixar perplexos. Raramente verão duas pessoas e exprimirão a verdade da mesma maneira. Cada uma se deterá em pontos particulares que sua constituição e educação a habilitarem a apreciar. Mediante a inspiração de seu Espírito, o Senhor deu a seus apóstolos uma verdade a ser expressa segundo o desenvolvimento de sua mente pelo Espírito Santo. A mente, porém, não é tolhida como se forçada em determinado molde. Isto é inspiração dinâmica. Deus é o originador e o guardião da palavra, mas o profeta usa as suas próprias palavras para transmitir a palavra de Deus. Se a mesma verdade fosse dada a 3 diferentes homens, a essência da mensagem seria a mesma, mas a maneira de descrevê-las seria diferente. A importância das palavras está no fato de que são veículos das ideias de Deus. Você lembra daquele exemplo que eu citei há pouco? Da criança? Vamos dar um outro exemplo parecido com aquele, mas com uma criança um pouquinho mais velha, uma criança que possa falar por si mesma. Você manda essa criança fazer uma compra para você. Manda essa criança na farmácia, por exemplo. Vai lá e compra esse remédio, ou compra, vai no supermercado, sei lá, em qualquer lugar, certo? Ou mesmo dê um recado, como foi o exemplo que eu dei. Você transmite e a criança vai lá, do seu jeito, da sua forma, ela transmite as suas ideias, as suas informações. Mas ela falou as palavras dela. A ideia são as mesmas, as suas, né? Deu para você entender? Como sejam frequentemente feitas indagações, diz Ellen White, quanto ao meu estado em visão, e depois de sair dela, desejo dizer que, quando o Senhor acha por bem me dar uma visão, eu sou levado à presença de Jesus e dos anjos. E fico inteiramente fora das coisas terrenas, diz Ellen White. Eu não posso ver além daquilo a que o anjo me dirige. Minha atenção é muitas vezes encaminhada a cenas a acontecerem sobre a terra. Sou por vezes levada muito adiante no futuro e é-me mostrado o que há de acontecer. De outras, são-me mostradas coisas como ocorreram no passado. Depois que saio da visão, eu não me recordo imediatamente de tudo que vi. E o assunto não me é tão claro, até que eu escrevo. Então a cena surge diante de mim como me foi apresentada em visão, e eu posso escrever com liberdade. Certas ocasiões, aquilo que vi me é oculto depois que saio da visão, e não posso evocar até que me encontro perante um grupo de pessoas no lugar a que se aplica a visão. Então as coisas que vi me vêm à mente com força. Eu sou tão dependente do Espírito Santo ao relatar ou escrever uma visão. É-me impossível invocar o que me foi mostrado, a menos que o Senhor mo traga diante de mim ao tempo que é de seu agrado que eu o relate ou escreva. Se bem que eu dependa tanto do Espírito do Senhor para escrever minhas visões como para recebê-las. Todavia, as palavras que emprego ao descrever o que vi são minhas, a menos que sejam as que me foram ditas por um anjo, as quais eu sempre ponho entre aspas. Primeiro, Mensagens Escolhidas, páginas 36 e 37. Deu para você perceber? Ellen White é clara.
Ela diz que ela recebia visão, uma série de informações, às vezes para o futuro, às vezes era transportada para um lugar ou outro, às vezes via as coisas como as que aconteceram no passado, e quando ela saía da visão, às vezes ela não conseguia evocar todas as informações que ela tinha visto. Mas na hora que Deus queria que ela transmitisse, ela era assessorada pelo Espírito Santo. Mas ela escrevia aquilo que lhe vinha à mente outra vez com as suas palavras, com as suas ideias. É assim que funciona a inspiração dinâmica. É assim que o Espírito Santo inspirou Isaías, Jeremias, Paulo, Marcos, Mateus, João, enfim, os profetas e os escritores bíblicos, né? Olha esse texto. Deus não dita a palavra, mas assiste ao profeta na escolha e na transmissão do profeta, né? E agora, para estudos adicionais, eu queria que você estudasse mesmo. Não agora, tá bem? Porque não vai dar tempo. Entre esta aula e a próxima aula que você assistirá, eu queria que você lesse o primeiro capítulo, o capítulo introdutório, a introdução do livro O Grande Conflito. E o capítulo 1 do livro Mensagens Escolhidas, volume 1. É fundamental que você faça a leitura desses dois capítulos. Eu acho que você vai gastar aí pelo menos mais de 1 hora para você fazer a leitura desses capítulos. E vai valer a pena. Nestes capítulos, a serva do Senhor vai transmitir-nos, vai nos ensinar de maneira clara como é que Deus revela e revelou a sua palavra e como é que ele assessorou e assessora os profetas na hora em que eles vão transmitir a palavra do Senhor. Não esqueça, hein? É uma tarefa que você tem de fazer. E eu queria que você fizesse com prazer, com vontade, né? Eu não vou cobrar isso de você, não tem como fazê-lo, e não sei se alguém fará isso, mas eu queria que você lesse para você descobrir. E quero te dizer uma coisa. Aquele Warfield que falou da inerrância bíblica, ele escreveu aquele livro em 1881. Pasme. Sabe que ano Ellen White escreveu a introdução do livro Grande Conflito, o livro Conflito? Em 1881, exatamente no mesmo ano. Exatamente no ano em que os teólogos protestantes estavam falando da inerrância bíblica e falando algumas coisas que não são compatíveis com a forma como Deus inspirou e revelou a sua palavra, Deus revelou a sua serva para esse tempo, o tempo do fim, a forma correta como ele inspirou e revelou os profetas bíblicos. Não é fantástico? Por isso eu queria que você lesse estes capítulos. Então vamos continuar estudando sobre inspiração dinâmica, tentando descobrir como foi que Deus inspirou os seus profetas. Nós já temos uma ideia, né? E ela é muito importante. Deus transmite as ideias, as informações, as verdades aos seus servos, os profetas, revela a eles. Pode ser de várias formas e maneiras. E agora Deus assessora estes profetas na transmissão fidedigna daquilo que lhes revelara. E o profeta escreve e transmite do seu jeito, da sua maneira, com a sua forma de ser, com a sua personalidade, usando as suas palavras. A palavra é de Deus, as ideias são de Deus, mas a linguagem é do homem, é do profeta. Agora tem uma outra ideia que aparece aqui, que é o uso de secretários. No processo da inspiração profética, nós vamos encontrar profetas usando secretários. Por exemplo, Jeremias. Jeremias era um profeta de Deus, ele recebeu as informações de Deus, as revelações de Deus, só que ele ditou parte de sua mensagem a Baruque. E Baruque atuou como secretário de Jeremias. Isso está lá em Jeremias capítulo 36, verso 1 até o verso 8. Outro profeta ou bíblico, né, outro escritor bíblico que usou secretário foi o apóstolo Paulo. Ele também teria usado secretários para escrever suas cartas. Há textos que nos dão esta ideia, como por exemplo Gálatas capítulo 6, verso 11, 1 Coríntios 16, verso 1, que você poderá facilmente conferir depois.
Mas o texto interessante é o de Romanos capítulo 16, verso 22, onde está escrito lá, eu, Tércio, que escrevi esta carta. Nós sabemos que a carta aos Romanos não foi escrita por Tércio, ela foi escrita por Paulo. Né? Está lá na introdução da carta. Mas por que Tércio fala eu que escrevi essa carta? Porque ele foi o secretário de Paulo. Paulo ditou e ele escreveu. E ele diz eu que escrevi esta carta. Então os escritores bíblicos, eles usaram secretários, né? O autor da carta foi Paulo, mas esta foi ditada a Tércio, que funcionou como secretário do profeta. Isto é válido no contexto da inspiração dinâmica. Né? E isso é uma maneira válida e não invalida a inspiração bíblica, ok? De forma alguma. O profeta ter usado o secretário na hora de transmitir as informações que recebera de Deus. Outra coisa que nós encontramos na inspiração dinâmica, na Bíblia, é a coleção e edição de fontes. Há nas Escrituras a ideia de que determinados escritores procuraram bibliotecas locais, arquivos reais e outras fontes para deles extraírem material para os livros que escreviam. Isso é muito comum lá em Crônicas, né? Reis. O indivíduo falava assim, e o que está escrito aqui está no livro das crônicas, né, reais, etc, etc, etc. Eles buscaram essas informações. Deus inspirou, ele assessorou o Espírito Santo, estes homens do Senhor, e eles buscaram estas coleções, estes manuscritos, estas informações nas bibliotecas da época e inseriram no texto porque era compatível com aquilo que Deus queria revelar, né? No Novo Testamento, Lucas é um claro exemplo disso aí. Quando ele diz que fez uma investigação, Lucas não era um discípulo de Jesus, não foi um discípulo de Jesus. Ele diz que ele fez uma investigação, isto é, ele colecionou informações e editou o que conseguira reunir. Isso ele fala lá em Lucas capítulo 1, verso 3. E Lucas não escreveu só o Evangelho de Lucas, ele escreveu também o livro de Atos dos Apóstolos, foi escrito por ele. E a produção de Lucas, do Evangelho, e do livro de Atos dos Apóstolos, foi resultado de uma pesquisa que Lucas fez. Lucas não recebeu uma visão, Lucas não recebeu uma teofania, né? Não, ele foi assessorado pelo Espírito Santo, fez uma pesquisa, nós diríamos hoje uma monografia, né? E ele foi assessorado pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo nas suas descobertas. Eu pergunto, invalida isso a inspiração bíblica? É claro que não. Deus orientou o profeta para alcançar os propósitos que ele tinha em mente. E daí qual que é o problema? Foi uma forma que Deus usou. E ele é Deus. Quem somos nós para dizer para ele que ele não devia ter agido dessa forma, não é verdade? Mas tem gente que tem essa ousadia. Não é o nosso caso. Outro tipo é desenvolvimento da compilação. Isso aparece no processo de inspiração dinâmica das Escrituras e da revelação de Deus ao longo da história. Em certo sentido, os evangelhos são um tipo de compilação, mas existem outros exemplos, tais como o que aparece lá em Provérbios 25:1. Lá nos diz e nos fala de um processo de compilação de cerca de 200 anos após a morte de Salomão. Os provérbios, eles foram compilados. Em Provérbios, nós vamos encontrar outros autores além de Salomão. E foi feita uma compilação. Aparece lá, por exemplo, as palavras de Lemuel, e até da mãe de Lemuel, no capítulo 31, ali, verso 1 em diante. Os salmos também passaram por um processo formativo antes de serem agrupados como os temos hoje na Escritura. Há salmos de diferentes autores. Davi, por exemplo, escreveu a maior parte deles, pelo menos os conhecidos, né? Cerca de 73. Mas ali nós temos Asaf, os filhos de Coré, Moisés, Salomão. Foi feita uma compilação e provavelmente esta compilação tenha sido feita por Esdras e Neemias, depois do cativeiro babilônico. Eles, assessorados, dirigidos pelo Espírito Santo, reuniram os salmos, os cânticos e fizeram uma seleção. Uns não entraram na coleção dos salmos, outros entraram. Por quê? Uns entraram e outros não entraram.
Porque o Espírito Santo, tendo um propósito em vista, orientou, guiou Esdras e Neemias na compilação, na seleção dos salmos que entraram no livro de Salmos. Isso significa que nem sempre houve um profeta sentado, escrevendo, como às vezes nós temos essa ideia e essa noção. Lá em Jeremias, por exemplo, no capítulo 51, verso 64, há a declaração de que até ali estão as palavras de Jeremias, indicando que o último capítulo, o 52, foi incluído por uma pessoa desconhecida que faz apenas uma citação de 2 Reis, capítulo 24, versos 18, até o capítulo 25, verso 30. Se você conferir, o capítulo 52 de Jeremias são as mesmas palavras do que está lá em 2 Reis, capítulo 24, dos versos 18 até o capítulo 25, verso 30. O Espírito Santo, de alguma forma, usou alguém que não foi Jeremias, porque ele diz, até aqui as palavras de Jeremias, aqui acabou, né? E aí aparece o último capítulo de Jeremias, que é alguém inspirado, dirigido, assessorado pelo Espírito Santo, decidiu colocar ali. E colocou o quê? Alguma coisa que já aparecia numa escritura sagrada que tinha sido escrita posteriormente, né? Ok? Isto é muito, muito interessante. Veja isso aqui, talvez tenha feito isto para mostrar que o que Jeremias escrevera foi um cumprimento profético, né? Um cumprimento profético das orientações que Deus lhe havia dado. A experiência de Daniel, Jeremias, Isaías, João e muitos outros exemplificam este padrão de inspiração. Um profeta recebendo sonhos e visões de Deus, revelação através de sonhos e visões, e agora transmitindo isso, comunicando isso às pessoas. Mas a Bíblia reflete outros tipos de inspiração, tais como as que aparecem, por exemplo, nos livros poéticos e de sabedoria. Os livros históricos são anônimos e provavelmente tenham sido resultado de trabalho de muitas pessoas, de muitos escribas e historiadores da época. Nestes casos, nós não temos a impressão da inspiração trabalhando em um único personagem, mas em um longo e calmo processo, através do qual Deus vai interferindo, guiando e conduzindo até que a mensagem chegue à sua vontade final. Lucas, ele segue outro padrão de inspiração. Ele fez uma investigação, uma pesquisa. Em nenhum momento declara que teve sonhos e visões. Se os tivesse, certamente ele teria mencionado, porque isso lhe daria maior credibilidade e autoridade aos seus escritos. Porque na sociedade da época, sonhos e visões eram tremendamente importantes. Se não os menciona, é porque realmente não ocorreram. A fonte de suas pesquisas foram as testemunhas oculares dos fatos que ele mesmo não havia visto. Ele fala isso no Evangelho, no capítulo 1, verso 2 de Lucas. Lucas fez uma narrativa, uma narração coordenada dos fatos. Ele diz isso no verso 1. Mas quando comparamos com Mateus e com Marcos, logo nós percebemos que não foram em ordem cronológica. Lucas seguiu uma ordem temática. Ele era um médico, um homem culto. Ele arranjou e ordenou o seu relatório de acordo com propósitos que ele tinha em mente. Ele escreveu para os gregos e por isso inclui material que interessava a este objetivo. O verso 3, por exemplo, dá-nos a entender que ele tinha muito material disponível, mas que o selecionara de acordo com as intenções pelas quais fizera a pesquisa. Portanto, a inspiração funcionou de forma diferente daquela do padrão profético, mas foi tão inspiração quanto qualquer outro modelo. Foi o Espírito Santo quem o guiou nas investigações, na seleção do material. Lucas foi inspirado, assim como Daniel foi inspirado, como Jeremias e como Isaías, que foram profetas,
né, que receberam visões e sonhos da mesma forma, né, da mesma maneira. Só que o modelo de inspiração foi diferente. É por esta razão que é bom pensarmos em termos de inspiração como sendo uma atividade divina, acompanhando a preparação e a produção das Escrituras Sagradas. E não de uma única maneira, de uma única forma, mas a assessoria, a direção do Espírito Santo na preparação das Escrituras. Elas vieram à existência através de muitos dons. Profecias, sabedoria, imaginação que o Espírito Santo concedeu na medida em que isto fez parte do seu propósito. Legal, não é? Eu acho muito legal. Cada segmento das Escrituras foi inspirado, né? Elas vieram à existência através desses muitos dons. E cada segmento da Bíblia, cada parte, foi inspirado por Deus. Embora não havendo sido dado do mesmo modo, devem ser ouvidas e entendidas por causa do seu divino propósito. É por isso que Paulo fala, toda a Escritura foi divinamente inspirada por Deus. E homens santos, diz Pedro, falaram movidos pelo Espírito Santo. Não falaram o que quiseram falar, não disseram o que desejavam dizer, mas disseram e falaram o que o Espírito Santo que Deus queria que falasse, só que na linguagem deles, na forma deles, né? E o Espírito Santo usou diversos modelos para inspirá-los e para conduzi-los. Seleção de material, pesquisa, profecias, né? O dom profético, sonhos e visões. Essas diferenças aí no processo de inspiração das Escrituras é que a habilitam a serem entendidas e a falar de forma relevante às diferentes pessoas em situações e em épocas diferentes. Por isso a Bíblia é tão nova quanto o jornal que saiu hoje de manhã. Aliás, eu sou ousado em dizer que a Bíblia é mais atual e mais nova do que o jornal que vai sair amanhã de manhã. Porque muitas das notícias que sairão amanhã de manhã, na hora de saírem, já se tornaram obsoletas e ultrapassadas. Mas a Bíblia não. Por quê? Justamente por causa dessa forma, dessa diversidade que o Espírito Santo usou para a produção da revelação de Deus e da palavra de Deus, né? Ok? Outra coisa interessante aqui para nós concluirmos esta ideia. Modelo de inspiração dinâmica. O Espírito Santo usou diferentes formas para inspirar as Escrituras. Homens santos falaram, movidos pelo Espírito Santo, eles foram inspirados pelo Espírito Santo e ele os usou do seu jeito, da sua maneira. A palavra é de Deus, a ideia é de Deus, mas a linguagem, a forma de se expressar é do homem. O Espírito Santo respeitou a pessoa, a sua personalidade, o seu jeito de ser, a sua forma de se expressar e de falar. E isso é muito legal. É por isso que a Bíblia, ela atrai diversos tipos de pessoas, gostos e preferências. Também não houve uma única forma, uma única maneira, um único modelo de inspiração. O tradicional é o modelo profético. Um profeta recebendo visões e sonhos e comunicando estes sonhos e estas visões, sendo assessorado pelo Espírito Santo ao fazer isso. Não, nós encontramos outras formas, outros modelos de inspiração nas Escrituras Sagradas. A coleção de material, a seleção de material, né? E sobretudo de pesquisa, que é o modelo de Lucas. Que Deus abençoe você. Confie na Escritura, a palavra de Deus, nunca duvide da palavra de Deus. Nós não estamos aqui para questionar Deus, mas sim para nos submeter à sua vontade e ao seu querer. E esse deve ser o nosso espírito. Fala, Senhor, aqui está o teu servo, eu quero ouvir. O que queres de mim, Senhor? Esse deve ser o nosso espírito. E se nós buscarmos na Escritura o propósito que Deus tem, nós seremos beneficiados. Iremos crescer espiritualmente,
Vamos conhecer melhor Deus, Jesus, e, consequentemente, ao conhecermos o Senhor, entregaremos nossa vida a Ele e, de graça pela graça, tão somente pela graça, receberemos um dia a vida eterna. Que Deus abençoe você e até a nossa próxima aula, onde vamos tratar sobre iluminação. E com iluminação, nós vamos encerrar essa parte do nosso estudo, na qual tratamos sobre a forma como Deus revelou a sua palavra e inspirou os seus servos a transmiti-la de forma fidedigna. Que Deus te abençoe e que no próximo encontro a gente continue estudando com alegria e com prazer sobre a Bíblia, a palavra do Senhor. É o meu desejo, é a minha oração. Amém.